mateiros aqui sobre diversos assuntos que no decorrer os espectadores, né, trouxeram à tona para a gente elaborarmos juntos, né, sobre diversas plataformas, diversos assuntos em questão. E uma das coisas que tem sido muito prevalecente, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, vamos ver se você se identifica, é o seguinte: a questão do prazer feminino, né, a questão também do quanto que os brinquedos sensuais e o autocuidado estão tudo meio que entrelaçados, né, se você for parar para pensar. E trazendo isso à tona, recentemente eu me vi tendo acesso a uma foto dos meus arquivos pessoais de uma das minhas aparições, transmissões ao vivo, plataformas adultas, onde eu estava me despindo na câmera para bate-papo de vídeo e tals, né, mais 18. E nessa captura, conforme você pode ver aí na capa desse episódio, consta mais ou menos 5K de pessoas que estavam fazendo a visualização, né, e tem outro também de mais de 26.000 pessoas, com mais de 88 joinhas em um, mais de 90 joinhas em outros. Tudo isso, minha amiga, para dizer que por trás de uma pessoa que teve uma imensa, amplitude de exposição, né, tanto no quesito do explícito propriamente, mas uma disposição aí muito aflorada. E até falando que em muitas das minhas fases, vamos ver se você se encontra aí no que eu for relatar. Eu parei de me perguntar se aquilo estava me proporcionando, ser feliz também nesse processo, além do exibicionismo, além dos ganhos em dólares. E por que será que a gente não está sendo feliz de fato, ou a gente não está fazendo escolhas coerentes com aquilo que a gente almeja ser o melhor pra gente, né? E diante a esses devaneios de vozes da minha cabeça e do meu coração, eu quero compartilhar uma questão aqui muito íntima que tem aflorado muito na minha vida pessoal, que obviamente se expande, né, se transborda nas questões dos projetos digitais que têm, né, essa ênfase dentro do entretenimento adulto. E me recordando em uma dessas performances aí da capa, foram dentro de um cenário no banheiro, né, aqui de casa, onde foi utilizado um brinquedinho de um pênis realístico. E me recordando desse fato, eu me coloco aqui numa extrema vulnerabilidade, né, e humildade, trazendo pontos de reflexões para você, minha amiga, né, se você também, assim como eu, está passando por algumas batalhas internas. Eu até já relatei em alguns outros episódios, assim, sutilmente, e o choro por aqui tem sido muito rotineiro. Eu choro muito após os meus exercícios de mobilidade. E hoje em dia eu tenho feito eles na quarta e na sexta. Então já sabe que quarta e sexta é o choro garantido aqui da gata. Quais são seus dias que estão programados para você chorar? Mas, obviamente, ele se expande para outros dias também, quando, né, essa questão do equilíbrio barra movimento, barra não estático, me bate muito. Então, nesse momento que eu tô falando, é um dia antes que eu estarei retornando, amanhã, no caso. No futuro, a Ani vai estar trazendo relatos mais atualizados, mas amanhã, aqui na minha estarei retornando para minha análise com uma nova psicanalista. E assim, são questões muito complexas, desafiadoras, de primeiro reconhecer os meus limites, né, e trazer essa conexão profunda a mais com o que eu faço, com o que eu já fiz, com o que eu desejo fazer. Então, obviamente, mais perto esse acompanhamento, né, dentro dessa vertente de saúde mental, tem sido de extrema priorização.
E é muito bom a gente saber que a gente tem uma rede de apoio que nos capacita a nos habilitar para que isso ocorra, né. Porque há um tempo, o meu marido já estava fazendo análise e tals, e aí, diante a vários fatores que de fato eu fui expondo, ele foi observando, ele mesmo tomou a frente e agendou já esse acompanhamento mais de perto. E é muito, assim, profundo a gente falar isso. Não sei se você tem alguém que também lhe dê, esse primeiro passo para que você dê os próximos, sabe? E eu sinto que diante de tudo isso que está acontecendo, minha amiga, na minha vida pessoal, pode ser que você esteja passando por algo também, que você reflita até a forma como você está se expressando dentro dos seus projetos. E diante de todas essas reflexões que eu venho feito e me reencontrado com a minha versão do passado, eu te convido para você analisar o que que você tem priorizado, né, diante ao que você faz, seja lá o que for. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando essa locução, eu coloquei alguns takes do meu processo criativo, né. Um deles é editando um short, outro é gravando pela primeira vez em um site que se chama Riverside, né, e outro é testando edição de vídeo nesse site, Riverside FM. Enfim, então eu compilei essas 3 processos criativos e tem como base, né, essas coisitas e a minha vozinha aí, né. Enfim, vamos então continuar. Para você que está só me ouvindo, mas reencontrar essa questão das priorizações, do que é inegociável para você, o que que você tem priorizado, quais têm sido essas opções que você tem dito sim para você. Então, me recordando disso, tentando trazer cada vez mais uma humanização dentro da minha jornada, eu tenho notado que respeitar a minha introversão tem sido ainda muito essencial para priorizar a minha segurança, minha privacidade e meu conforto. E diante disso, não é mesmo? E diante de todas essas reflexões que eu tenho feito, que tem meio que sido uma como se fosse a ruptura, né, a série que eu finalizei, amiga, ai, ai, spoiler, né, muito boa, tá. Essa é uma das indicações que eu deixei aqui embaixo, a ruptura, que tem 2 temporadas já disponíveis na Apple, tá, tá 10. Enfim, assisti um documentário também da Larissa, né, O Outro Lado de Anitta, documentário supimpa, nota 10 também, ok? Diante de tudo que eu vou consumindo, do que eu vou compartilhando, do que eu vou, de fato, trazendo, nomes para aquilo que eu estou sentindo, eu venho notado que entender os custos-benefícios das minhas escolhas tem sido algo muito responsável, né, tanto para mim quanto as pessoas que estão ao meu redor, que eu amo, que são minha rede de apoio. Então eu te trago esse convite também para você tentar lhe permitir entender quais são os custos-benefícios das escolhas que você tem feito hoje em dia, sabe? Quem sabe você acolher, por exemplo, o seu trabalho CLT, se é assim como eu, reconhecer que ele é um trabalho honesto, que faz você pagar suas contas, né? O que já é muito honrado, entendeu? Não precisa trazer um grande propósito se isso não for a sua ambição. Sabe. Hoje eu tô tendo cada vez mais essa leveza de compreender que meu trabalho CLT é o que paga as minhas contas fixas, né, ponto. É o que me traz segurança de poder obter tempo livre, né, para fazer o que eu bem entender da minha vida pessoal, privada. Então, amiga, eu acho que tentar equilibrar, né, estar em constante reconhecimento quais são os seus valores, se eles estão alinhados para aquilo que você tem feito, isso respinga naquilo que você cria, entende? E tudo, basicamente, que eu venho me recordado do que eu já trouxe em lives, brincando, né, instigando, trazendo uma fantasia aqui.
tals, tudo estava em torno da questão da hospitalidade, né. Cada segundo conta. São pessoas, né, que estão ali, os espectadores, né. Você pode ter essa noção de números que trazem a plataforma para você ter essa noção. Mas, quando a gente vai trazer essa conversão, né, poderia-se dizer, que esses números são pessoas, sabe, é muito surreal, né. E, diante a tudo isso, uma das coisas que eu me fico tentando, né, trazer como lição de casa, é: o que que eu posso fazer para facilitar a minha e a sua vida hoje? E eu trago muito essa vertente, fica aí uma sugestão, nesse quesito de trazer recorrentemente vídeos para o YouTube, né, conteúdos lá dentro como criadora de conteúdo na Privacy. O que que a sua galera tá pedindo, né? Diante disso, você vai poder criar, né, raízes de ideias, de complementações, né, com cocriações dos seus próprios espectadores. Criar conteúdos personalizados, quem sabe sob demanda, né, é algo muito bom, né. Mas tudo isso, né, é questão de você também se reencontrar com a sua eu do passado e pensar, talvez desistir, né, de uma forma como você e eu estávamos gerando, uma monetização, desistir é bom quando eu e você tomamos essa decisão em detrimento de uma prioridade maior. E talvez para você também, essa prioridade maior seja a sua saúde mental, seja a sua tranquilidade, seja a sua rotina mais tranquila, né. Então, trazendo essa reflexão de que desistir, né, eu poderia até complementar, você direcionar essa forma como você fazia as suas paradas para um outro formato, para uma outra dinâmica, para uma outra entrega de energia, possa ser sim muito benéfico se você olhar em outra perspectiva, sabe. Quais são os seus pilares inegociáveis na sua vida hoje, né. O que que todo dia você precisa fazer para que você consiga manter minimamente aí sua vida dentro de uma qualidade de vida que é coerente aí com a sua consciência de classe, né, com seus privilégios. Quais seriam esses seus pilares, né? E diante disso, eu sempre me pego também trazendo essa vertente de tentar externalizar de diversas formas, seja falando aqui com você, seja colorindo, seja pintando, seja escrevendo num diário, num caderno, seja lá o que for, seja escrevendo no bloco de notas aí, de alguma ferramenta, no seu celular. Mas escrever, quem sabe, quais são as pessoas cujas opiniões você realmente importa sobre uma crítica construtiva, por exemplo. Porque diante há várias pessoas que vão querer trazer uma sugestão do como, onde e por que você deve fazer determinadas coisas na sua vida, você vai trazer essa peneira, né, de certa forma. "Espera aí, eu vou trazer realmente uma priorização àquela X pessoa, cujas opiniões eu me importo. Ah, espera aí, deixa eu ver na minha lista se o ciclaninho tá aqui na minha lista de pessoas que realmente estão no meu grupo seleto de pessoas que eu realmente dou esse aval, de uma responsabilidade, de um, né. Enfim, você vai trazer os seus critérios. Mas eu achei tão legal a gente trazer à tona isso, porque vai também tirando essa carga emocional, né. E pensando sobre isso, né, ok, quando eu estava nesse cenário do banheiro, é um local onde eu sempre levo com extremo carinho e respeito, porque foi um lugar que, por mais que muitas das vezes eu estava totalmente exposta, explícita e vulnerável, foi uma das formas onde eu me senti numa vibe meio que flow, sabe? Onde eu me sentia realmente presente
comigo mesma, com o meu corpo, com as minhas sensações, com os meus pensamentos, a atenção plena naquela ação ali propriamente era muito prevalecente. Quem sabe você se recordar quais eram as ações que você fazia enquanto você fazia algo que para alguns poderia ser, né, enfim, cada um dá valor àquilo que quer, né? Mas recordar como que você se sentiu fazendo X coisa. Por que que você não consegue, então, hoje, de acordo com a sua nova fase da sua vida, usar essa mesma sensações e sentimentos e priorizações e destinar para criar, né, quem sabe, vamos supor aqui sugestões aí alinhadas com esses seus critérios, sempre respeitando essa questão da legalidade, a ética, né, obviamente. Mas, por exemplo, essa questão de mandar áudios eróticos de histórias reais, de práticas de sexo que eu fiz sozinha, né, na minha, na minha questão aqui comigo mesma e também junto em casal, meu marido, esses áudios eles são muito prevalecentes. E eu me recordo que na maioria das aparições, obviamente rolava esse bate-papo em vídeo, né, em tempo real. E isso era algo que também gera conexão com a galera, né? Convenhamos. E isso foi algo que eu fui me, né, trazendo essa conexão do que eu fazia e que hoje ainda é algo que é tranquilo a ser feito, de falar aqui com você. Cada plataforma, obviamente, tem uma forma, né, dessa expressão ser minimamente aceita, né, dentro dos diretrizes, mas na Privacy, onde é uma plataforma, né, 18 propriamente, tal, lá com assinantes eu consigo mandar áudios diariamente e eu faço essa expressão, né, do que eu tô sentindo, do que ocorreu, como foi, trago detalhes, trago, né, preliminares, trago dicas, sugestões do que eu senti, do que eu fiz. E isso é algo que estava dentro do bate-papo Lives. Então, quem sabe você unir essa forma como você gosta hoje de se expressar e quebrar os seus próprios tabus consigo mesma, né? Isso vai trazendo até com você mesma essa redução de estigma sobre o prazer feminino, sabe? Quando você mesma se coloca à frente aí de ser, né? De você ser, estar ali lindamente, sentindo, e aos poucos a questão do nicho adulto, pra mim, né, eu gostaria muito de saber a sua opinião, fique à vontade de se expressar aqui nos comentários. Ele vai além do que muitas pessoas talvez atrelam, né? Mas se você é mulher, né, essa questão do empoderamento feminino e a sexualidade são algo assim apaixonante, pelo menos pra mim. E trazendo esse contraponto da minha vida pessoal, quando eu vou falando pra você numa vertente aí dos projetos, eu assim me esbaldo, porque eu sinto que isso me aproxima mais do autoconhecimento, da confiança. E eu fiz uma pesquisa aqui, 68% das mulheres relatam que brinquedos sexuais aumentam sua autoestima. Tá bom pra você? Tá bom? E quem sabe você se dá essa oportunidade se você ainda não deu, tá? Fica aí uma sugestão, porque a nossa vida, se você também é um ser humano, tem alguns imprevistos. No meu caso, eu sigo ainda em recuperação de uma doença aqui do meu joelho, né, uma inflamação, e ainda sigo com dor articular, sigo com rigidez, redução de força e funcionalidade, obviamente em níveis menores, mas ainda prevalecentes. Desde junho, né, eu tô fazendo acompanhamento com a fisioterapia, exercícios em casa, compressas de gelo, enfim.
lição de casa. Mas na minha vida pessoal, eu te convido aí pra você refletir, se você também tá passando por algo desafiador, que isso meio que ele é minimizado, na medida do possível, quando eu olho pra algumas vertentes dos meus projetos. Quando eu olho o quão impactante eu e você podemos estar representando dentro desse mercado global, sabe? Para você ter uma noção, eu pesquisei, né? Fiz lição de casa. Conteúdos que misturam autocuidado e sensualidade, ele vem crescido muito dentro de plataformas de assinatura, com aumento de 30% em visualizações. Tá bom para você? Vai me dizer que você ainda se pergunta se vale a pena você se cuidar e trazer essa sensualidade nos seus conteúdos. Não deixe para amanhã, minha amiga. Tem crescido muito, né, esses conteúdos. E além dos conteúdos em si, isso tem contemplado na vertente pessoal, né? Porque se você também tá tendo, quem sabe, né, vou expor aqui um pouquinho dos meus sentimentos, de perda de independência, frustração pela minha, entre aspas, nova condição, né, de limitações de movimentos, de inchaço, dificuldade ainda de dobrar o joelho, maior sensibilidade ainda ao toque nessa região, sensações de calor, enfim, amiga. E aí quando você olha para outra área da sua vida e você vê o quanto, né, você pode se reconectar com o seu corpo e nesse processo, né, você pode relaxar e se munir de mais questões químicas aí dentro, é muito bom. Então, quando o 18 é apresentado para mim, ele não é particularmente, né, gostaria de saber a sua opinião, comenta aí. Ele é dentro de uma vertente de um abraço, uma reconexão, entende? Então, me recordando dessas minhas aparições lá, nas lives no banho, era muito dentro de um contexto de ritual de autocuidado. E, de acordo com dados, 85% das mulheres associam o banho ao relaxamento e conexão com o corpo. Tá bom pra você? Então não estamos sozinhas, meu amor. Estamos respaldadas aí com outras mulheres que também atrelam esse momentinho. E há quem quer, né, essa expansão e, e publicar isso ao mundo é uma oportunidade de ganhar aquele troco gostoso, né? Mas não se esquecer que você também pode incluir dentro dessas suas práticas, além de conversar com a galera e tal, você impulsionar com produtinhos, né, focados aí no prazer feminino, como vibradores, sugadores, clitorianos, tals. Minha amiga, são 75% dos consumidores são mulheres. Esses brinquedinhos adultos. Olha que coisa bonita, né? Todo mundo tá brincando como deve. E é tão bom, né, amiga? Tão bom. Porque eu sinto que, de um lado, a gente tá meio que cuidando, né, dessa nossa astúcia aí de ser e viver gostosissimamente. E aí, em outro lado, a gente tá em tratamento. Com repouso, com gelo, com compressas, com medidas de alongamento, fortalecimento muscular, sessões de fisioterapia, enfim. Esse é um relato pessoal. Mas e você? Qual que é o seu relato hoje sobre o que você tá passando? Sabe? Qual seria a forma que você se sentiria que se despir na câmera? Qual seria a forma de não só se despir fisicamente, sim, visualmente, mas internamente? Que coisa linda! Como que eu e você conseguiríamos nos despir diante aos caos estruturados que muitas das vezes a gente tá na nossa vida real, sabe? Eu sinto que essa questão da organização, né, propriamente, a forma como a gente se expressa, ela não precisa ser engessada. Isso é um desafio constante, diário, eu dizer e colocar em prática isso, tá? Você também pode ter um sistema flexível.
E trazer esse lembrete para mim e pra você, que respeite a nossa intuição, é uma coisa tão boa, amiga, tão boa. E eu tenho expandido essa questão da intuição. E amiga, sério, eu não sei o que mais que tem que acontecer na sua vida pra você se dar essa oportunidade, sabe? De você respeitar e dar voz à sua intuição. Eu tenho feito isso muito na prática dentro dos meus projetos digitais, né, onde eu tenho total liberdade para fazer toda essa gestão. Fica aí um convite para você experimentar, quem sabe, ferramentas, né, diários livres, mapas mentais, notas avulsas, sem essa necessidade de rigidez. E eu sinto e me recordo com muito carinho essas minhas aparições onde eu tive em lives, quando eu, por exemplo, estava no banho, né, hoje é o assunto principal. Sempre era dentro de uma coisa assim, ou eu estava de fato só no banho, ou eu estava fazendo depilações, ou eu estava brincando com algum brinquedinho lá, ou eu estava instigando, ou eu estava com lingerie apenas. Enfim, e eu alternava muito os horários em que eu estava fazendo essas práticas. Por quê? Primeiro, porque eu atrelava essa questão de tornar essas lives cada vez mais dentro do momento que era mais coerente com meus níveis de energia, né, partindo dessa questão. Então, quem sabe, às vezes o caos no seu mundo real também ele pode ser produtivo, né, desde que você consiga navegar por ele, né. Pensar como se fosse quarto de artista, sabe, que pode parecer bagunçado para outros, mas você sabe exatamente como encontrar cada coisa. E é muito nessa linha, né, de você criar essas zonas de caos controlado. E eu sinto que nas lives, por mais que parecesse uma coisa meio, né, aleatória, mas quando a gente traz essa forma da gente se expressar dentro de uma forma que é livre pra gente, de ideias, é muito bom. Eu lembro que muitas dessas minhas aparições, eu colocava o celular, tipo, no chão, sabe? Sem tantas barreiras de me expressar. Então fica aí um lembrete para você, minha amiga. Faça, se for isso o seu interesse, do jeito que tá ao seu alcance. Às vezes a melhor estrutura é aquela que surge organicamente. Mas eu não tenho tripé, X, Y, coisa. Amiga, eu também não tinha, não. Era só um celularzinho lá, com baixa resolução. Mas era muita vontade de querer fazer acontecer aquilo que fazia sentido no momento, sabe? Então, se for o caso, é você se lembrar, né, que o objetivo ele não é eliminar o caos, né, mas torná-lo funcional. Então pode ser que em algum momento você esteja passando por uma questão também bem perrengue na sua vida pessoal, e nesses momentos quando você está em lives ou criando conteúdos, você pode potencializar essa espontaneidade do caos, de levar a insights mais valiosos, né, que um planejamento meticuloso não faria para você. Faz sentido? Espero que sim, porque diante de tantas coisas que eu e você às vezes passamos, né, minha amiga, quando a gente consegue reencontrar essas nossas versões de que é sim importante a gente gerenciar retrocessos, adaptar a nossa rotina, né, conforme as diversas fases da nossa vida. Já já eu vou fazer 32 em maio. Então, trazer esse carinho para mim mesma, assegurando essa nossa continuidade, eficácia, que faz sentido a nossa eu do passado ter dito sim para certas coisas, que talvez hoje não diria sim, mas era dentro das possibilidades, da mentalidade que eu e você tínhamos naquele momento, né. Quem sabe hoje seja o momento de você remover fatores que fazem sabotar o seu progresso. Quem sabe você criar táticas para preservar esse seu foco e sua produtividade. Então, muitas das vezes, essas minhas aparições em lives, eu colocava, né, adaptava de acordo quando, por exemplo,
eu chegava do trabalho, ia tomar banho, apoiava e tal. Então era uma aparição pontual e tal. De noite. Ah, beleza, marido foi pra academia, pego o celular, gravo enquanto ele tá, né, no compromisso dele. Ah, beleza, tô aqui fazendo um afazer doméstico, né, dentro de uma categoria dona de casa. Vou pegar o celular e vou fazer acontecer. E aí, minha amiga, é elaborar um plano de rotina sob medida que se adapte à sua realidade. Eu posso dizer aqui uma penca de coisas que eu fiz, mas nada disso seria coerente, porque a sua realidade é diferente da minha, né? Seus privilégios são diferentes, a sua consciência de classe é diferente, enfim, várias coisas. Mas a gente não pode esquecer que a gente pensar formas da gente elaborar esse plano de rotina sob medida é algo saudável, é algo palpável, é algo sustentável, que a gente pode falar e conversar juntas, né? Para que eu e você a gente adapte à nossa realidade, que são diferentes, não é mesmo? Por exemplo, agora é um momento, é um momento que eu digo aqui na minha vida, né? Na minha rotina, que é bem cronometrado. Por exemplo, meu marido, né? Na maioria das vezes, sai de casa em torno de 3:30 da tarde, para ir pro CLT dele. E aí, em torno de umas 5, 5 e pouca, eu saio de casa. Então esse gap, assim, esse bloco de tempo entre 3:30 até a hora de fato de eu sair, para eu ir para o meu CLT, eu consigo elaborar planos, né, de foco dentro dos meus projetos, né, onde eu direciono essa priorização de exercer quando eu tô sozinha, né, na maioria das vezes. Então, você e eu estabelecer prioridades e harmonizar aí a sua agenda com seus objetivos de vida já é um salto, minha amiga, de muita gostosura, entende? O que que você vai fazer naquele X momento do seu dia onde você sabe que você tem essa possibilidade de ter mais flexibilidade de você fazer o que você quiser. Esse tempo, entre aspas, livre que você tem, quais são os seus direcionamentos? Quais são as suas ações para aquilo? Entende? Hoje em dia, particularmente, é fazer isso. Por exemplo, acabei de receber uma mensagem, né, que eu já preciso desligar aqui para fazer e sair de casa e ir para o meu CLT. Então é isso que eu vou fazer, ó, 5 horas. E a minha eu do futuro vai falar com você. Mas, no que eu quero falar agora é o seguinte, tá? Avaliar a sua rotina presente e reconhecer essas suas principais obstáculos que dificultam o seu progresso, minha amiga, vai ser um pilar, assim, de muita clareza. Então, avalie primeiro a sua rotina presente, para que a gente possa, aos poucos, reconhecer quais são esses seus principais, né, barreiras aí que tá ocorrendo, para a gente não ir pro, né, pro real objetivo que a gente deseja, beleza? Minha eu do futuro fala com você em breve, tá bom? Mi do futuro aqui. Hoje é uma quinta-feira, são exatamente 10h39 da manhã, estou dando continuidade a esse nosso papo gostoso. Acabei de sair da análise aí com a psicanalista e eu tô assim ainda fazendo a digestão de tudo que foi conversado e aos poucos, nas próximas, eu irei contar um pouquinho sobre essa nossa relação aqui entre eu e você na internet, tá? Aguarde spoilers. Ai, ai. Mas, enfim, hoje foi mais a apresentação dela, né? Porque é a minha nova psicanalista, então eu tô assim, ainda fazendo o processamento de tudo, dos dados que foram passados para mim, do que foi exposto aí pontualmente em 1 hora. Mas, continuando aqui, nesse nosso momento muito íntimo, eu achei muito pertinente a gente implementar, né, para irmos além de apenas falar sobre relatos do que eu vivi dentro de lives dentro do banheiro, mas o como você pode fazer lives, por exemplo, no celular, que 99,9% foram feitos pelo meu
aparelho, dispositivo, né. Então fica aí uma dica, né. Quem sabe você queira, né, é mais simples do que parece, tá. Às vezes a gente fica colocando muito obstáculo. Eu posso dizer, assim, com propriedade, porque, assim, no início eu fazia praticamente, né, só transmissões pelo celular. Se eu fiz no notebook na época quando eu tinha webcam, foi assim 1%. Então se você está começando, quer melhorar a sua experiência, essas dicas é pôr para você, tá. Então primeiros passos é você baixar o aplicativo oficial da plataforma que você está querendo fazer os paranauê, né. Então na maioria delas já está disponível nas lojas de aplicativos do seu celular ou no site oficial, então é super seguro e tranquilo de você usar. Depois, é só você entrar, né, na sua conta ou você criar, caso você ainda não tenha, aproveitar para já personalizar o seu perfil, e isso ajuda muito, aos poucos, você atraindo mais atenção e engajamento nas suas lives, tá bom? Diquinha aí de quem já passou uns bons aninhos, desde 2017 aí, fazendo essas transmissões, tá bom? Com muito carinho envolvido. Agora chegou aquela parte de preparação para a live, meu amor. Dentro dos aplicativos, geralmente tem um botão assim bem direto e objetivo para você começar suas transmissões ao vivo. Então, antes de você clicar oficialmente, eu sugiro que você cuide de alguns detalhes, né? Por exemplo, ajustar a câmera para um bom ângulo, verificar a questão da iluminação, né? Deixa o ambiente confortável para você. Então, sempre se pergunte: "Tá bom pra quem?", né. É uma coisa que foi falado na análise. Fica aí um spoiler dessa reflexão. Tá bom pra quem? Se pergunte aí em diversos contextos. Então, nesse momento da preparação aí das suas lives, você vê, né, beleza, eu quero fazer no banheiro. Como que é a estrutura do meu banheiro? Existe locais onde eu consiga apoiar? Por exemplo, na pia? Consigo pegar uma cadeira e apoiar na cadeira para ele ficar num ângulo um pouquinho, né, intermediário, não tão baixo, nem tão alto, no meio? Legal. Apoiar, assim, na tampa do vaso sanitário? Apoiar, quem sabe, preso em algum lugar, em cima aí, no espelho, num armarinho, enfim, num apoio de toalha. Veja o que é viável para você no momento, tá? Durante as configurações das lives, eu sugiro que você escolha, meu amor, com muito carinho e atenção, um título bem legal, né. Na maioria das paradas de lives tem essa oportunidade de você escrever um título, adicionar tags, né, que vão representar mais o seu conteúdo que você está disposta a ir oferecer, e aos poucos você vai ajustando as opções de privacidade, conforme sua preferência. Eu vou te contar uma coisa só para você que chegou nessa minutagem aqui, né, que é só os íntimos mesmo, e interessados, eu particularmente, como por muito tempo eu sustentei, e ainda sustento, ainda não tirei 100% essa questão da minha, entre aspas, "minhas muletas" de identificação, de personalidade, eu sou uma pessoa introvertida, ansiosa, que tem, né, um interesse muito maior em fazer coisas mais de forma sozinha e tals. Eu gosto muito de prezar pela minha segurança, pela minha espontaneidade. Então, diante a esses fatores, pense aí para você, qual seria a forma que se adequa melhor a f às formas que você quer fazer suas lives, né? Então, por se tratar de um ambiente onde traz maior intimidade, né, dessa exposição da nudez, por exemplo, o chuveiro em si, quando a água caía e tudo mais, era algo muito fluido, muito tranquilo, né. Então, pense com carinho, né. Se porventura né, vou te contar um segredinho, né. Hum, em uma dessas várias oportunidades que eu estive nessas plataformas, meu amor, você tem a alternativa de você configurar a questão da privacidade e até mesmo a forma como as outras pessoas, os espectadores, vão estar direcionando algum tipo de comunicação para você, seja nos comentários e tals. Então,
Nesses inícios, eu lembro que eu ainda estava bem segura, né, obviamente, como algo novo, né, se espera-se isso na maioria das vezes. Então eu particularmente privava, né, o acesso, assim, do público em geral. Eu priorizava essa questão de mensagens diretas comigo. Eu lembro exatamente no Strip Chat eu fiz isso e foi bem interessante até o retorno, porque eu dava atenção, a priorização de atenção diante às pessoas pagantes que mandavam suas mensagens, né, então era restrito o acesso aos comentários no chat do Strip Chat, por exemplo, numa época onde somente os pagantes apareciam para mim esses comentários, e o público em geral, onde na maioria das vezes estavam ali usufruindo de forma gratuita, não tinham esse acesso de forma objetiva comigo, entende? Então, eu experienciei dessa forma e foi muito positivo, porque houve essa oportunidade de direcionamento de atenção, diremos assim, dos espectadores realmente que estavam dispostos a ter um atendimento personalizado. E querendo ou não, isso trouxe uma assertividade, mais objetividade para as lives, nesse quesito de pessoas que queriam algo mais premium. Faz sentido? Eu não privei para que a live ficasse apenas para pagantes, né? Só quando tinha shows privados, exclusivos, isso é uma questão à parte, né? Você tem essa oportunidade na maioria das vezes, de opção. Eu digo nessa questão de você configurar para que o direcionamento das mensagens e dos chats sejam restritas, se for o seu interesse, somente os pagantes, porque isso, querendo ou não, atiça as pessoas, porque aí você dá uma atenção muito mais exclusiva, diremos assim, e as pessoas se atiçam de querer conversar com você. Enfim, foi a minha percepção de experiência. Teste aí, caso queira, tá? Agora, uma outra questão de recursos extras e dicas aí que eu vou trazer, se você ainda tiver dúvidas ou caso queira se aprofundar, né, eu sugiro que você, minha amiga, venha aqui, né, no próprio YouTube tem uma playlist de mais de 70 vídeos já disponíveis gratuitamente, onde eu abordo diversas plataformas, né, de transmissões ao vivo, que eu já trouxe orientações detalhadas sobre as plataformas, né, e quem sabe pode te ajudar aí muito nesse seu processo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa playlist, tá bom? Com muito carinho. Claro, não esquecer o mais importante, que a gente precisa estar à vontade, se sentir bem e curtir o momento. Esse é um segredo para a gente fazer uma live cada vez mais incrível. E isso a gente pode expandir na nossa vida pessoal também, não é mesmo? Em quais momentos você se sente não à vontade, né? Em qual momento, de fato, esse sentir bem, esse curtir o momento, ele é minimizado, ele é ocultado, né? Então, esse é um segredo para você, né? Quem sabe refletir sobre a forma como que você vai gerindo aí as suas lives, tá bom? E eu espero que nessas dicas aí aleatórias tenham te ajudado, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários onde quer que você estiver me ouvindo, tá bom? Que eu respondo com o maior prazer e até pode ser um grande material de apoio para próximos vídeos também mais direcionados à sua dúvida, tá bom? Eu particularmente sou apaixonada por essa questão de cocriação, mas não poderia ser, né, algo apenas rosas, o que eu falei até agora. Preciso contar que existem espinhos nessa trajetória, né, assim como muitas coisas na nossa vida. E você já percebeu isso, não é mesmo? Eu, como uma jovem idosa, né, de 31 anos, tenho assim, tendo um pouquinho, né, a cada dia, uma, uma atenção especial em algumas coisas e pensar no que eu vou direcionar a minha energia, que já é limitada, né? E a questão também do que eu estou disposta a lutar nessa batalha aí de entendimento de formatos que se adequam melhor na fase onde eu me encontro, no meu estilo de vida. E é uma questão até muito responsável da minha parte eu lembrá-lo, né, e lembrá-la que no meio desse percurso
Infelizmente, ou felizmente, existe essa questão de possivelmente os seus conteúdos serem violados, os seus direitos, né. E aí vai ter todo aquele arsenal, né, caso você não tenha condições, assim como eu, de ficar pleiteando com um advogado, eu tive que fazer essas remoções e venho fazendo até então, remoções de forma manual, né, via DMCA. E assim, você pode enviar uma notificação diretamente aos sites ou às plataformas onde seu conteúdo está hospedado. Eu poderia estar aqui te dizendo um passo a passo, né, tipo assim, se por acaso você vê que houve esse vazamento das suas transmissões, que pode vir a ocorrer, a gente não pode ser, né, ingênuo dessa parte de entender que existe essa possibilidade, só se você, por acaso, for o alecrim dourado e, né, não tiver essa questão, porém, na maioria não somos alecrins, então é rir para não chorar, minha amiga. Como que eu venho feito, né, como eu já fiz e ainda faço? Eu identifico o site ou a plataforma, por exemplo, né, do conteúdo específico, se encontra lá vazado. Segundo, eu vou encontrar a página de contato ou a seção de direitos autorais ou DMCA no site. Terceiro, eu vou preencher, né, na maioria das vezes, um formulário de notificação ou, na maioria das vezes, eu envio um e-mail. Isso quando o e-mail ele é válido, tem essa questão também, que por ironia do destino deles, às vezes, né, se tem um equívoco e esquecem algum caracteres e o e-mail é errado, né, para não dizer outra coisa. Mas, né, caso você tenha sorte de ter um e-mail ok, você vai enviar com os detalhes aí da violação. Então, eu oriento que você coloque a URL do conteúdo, a prova de que você é o detentor dos direitos e etc, tá? Mostrando de qual plataforma você estava e qual você está atualmente, enfim. A plataforma ela é obrigada por lei a remover o conteúdo se a notificação for válida, tá bom? E, claro, em contrapartida a essa questão manual, especificamente, de você ter que ir até os sites, uma coisa que eu faço é exemplos de formulários gratuitos. Existe o esquema do suporte do Google, né, que é o Google DMCA, onde você faz o preenchimento e a inclusão dos links respectivos. Existe o Facebook, o Instagram. No caso, eu apenas utilizo o Google mesmo, até o momento. Mas é aquilo, né, amiga? É, se você notar que houve esse vazamento, que viola a sua privacidade, por exemplo, fotos íntimas compartilhadas sem consentimento, vídeos das suas transmissões ao vivo, você pode sim solicitar remoção diretamente à plataforma. Então, cada plataforma vai ter suas políticas, né, a gente não pode negar. Então verificar as políticas de privacidade da plataforma, enviar essa solicitação de remoção explicando a violação de privacidade, fornecendo evidências, né. Então lembre-se, minha amiga, por mais que o nosso conteúdo é nosso, tá nossa carinha linda e maravilhosa, nosso corpo esbelto, a gente precisa comprovar para, né, essa questão aí com evidências, com links, comprovação de que você é a pessoa no conteúdo. Tá bom? Então, veja aí o que é oportuno de acordo com a sua realidade e as suas necessidades, né. Como eu te disse, o Google ajuda muito nessa parte, né, de ferramentas gratuitas para também essa desindexização do Google, poderia se dizer. Na maioria das vezes são conteúdos que aparecem no resultados do Google. Você também pode solicitar essa desindexação. Meu Deus, que palavra difícil. É remover o link do resultado da busca. Ô, chiqueza. Existe também um formulário, eu posso deixar aqui na descrição também, tá? É um formulário de remoção do Google. É simples, você vai escolher a opção adequada lá, se é direitos autorais, privacidade, você vai preencher aquele formulário com os detalhes do conteúdo. E é bem interessante, eu já li sobre, são ajudas de vítimas de pornografia não consensual, é o Cyber Civil Writing, eu não vou falar isso não, é em inglês, pelo amor. Mas eu tô deixando aqui na descrição, são 2 plataformas, uma oferece recurso para remoção de conteúdos privado, outras ajuda as vítimas, né, que houve essa exposição sem consentimento. E amiga, assim, eu poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso, porque é um tema bem delicado, bem complexo, tá. Às vezes eu
por muito tempo, assim que eu tive consentimento desses meus materiais, alguns deles, não em totalidade, estava em vazamento, até eu tomar uma decisão em prol disso, precisou de um bom momento de maturidade aí e fortalecimento até a questão psicológica, porque é muito delicado isso, né, a gente ter esse consentimento de que tá, né, nossas coisas aí tudo vazada, enfim, envolver bagulho de denúncia, jurídico, é um bagulho muito doido, tá. Mas, no que eu posso dizer, assim, pra ficar bem, né, amplo, vou deixar aqui na descrição tudo bonitinho, tá, os links, essas organizações, contato direto com alguns sites, né. Se o conteúdo estiver hospedado, por exemplo, em um site específico, eu oriento que você tente entrar em contato diretamente com o proprietário do site, tá bom? Muitas das vezes o e-mail é muito positivo sobre isso, na maioria das vezes. Às vezes você vai precisar denunciar em redes sociais, né, se o conteúdo estiver em redes sociais aí conhecidonas aí, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, aí existem para cada plataforma existe uma orientação, né, de como você localizar o conteúdo ofensivo, denunciar, reportar, enfim. Cada plataforma geralmente vai remover o conteúdo se violar realmente as políticas deles, né. E uma coisa que, né, só que no finalzinho para você que ficou até aqui, eu uso muito monitoramento gratuito. O que que seria isso, tá? Para você descobrir onde seu conteúdo está sendo compartilhado, existe essa ferramenta gratuita, por exemplo, o Google Alerts. Basicamente, ele ajuda para monitorar menções do seu nome ou conteúdo online. Então, eu uso muito isso, coloco o meu nome, né, real e os pseudônimos, tanto os atuais quanto do passado, e aí eles fazem essa caça aí, tals. E hoje em dia eu até já descobri outros monitoramentos gratuitos também, eu ainda não fiz o teste, mas também ajuda para encontrar cópias das nossas imagens. Eu vou testando e aos poucos eu vou incluindo essas dicas nos vídeos lá com gravações de tela, tá bom? Mas acima de tudo, documente tudo, tá? Aqui é uma dica aí de amiga, ok? Salve captura de tela, URLs do conteúdos antes de você solicitar remoções. Seja persistente, né? Algumas plataformas podem demorar para responder. Então envie lembrete se necessário. Cuidado com golpes, tá, minha amiga? Evite sites, serviços, comentários assim, muito, né? Que prometem X coisa absurdas. Verifique, né? Tome cuidado com aquelas coisas que pedem informações pessoais ou pagamento posteriores, tá bom? Se o problema for complexo, envolver muitos sites, vale a pena, quem sabe, você considerar um serviço pago. Existem por aí. Eu ainda não utilizei, no entanto, caso simples, as opções gratuitas acima podem ser suficientes. Ai, meu amor, desculpa se porventura eu me animei demais agora no final e fui assim despejando várias coisas assim um pouquinho mais complexas, a questão mais negativa desse tipo de coisas que possam vir a ocorrer com você também. Eu espero que você seja um alecrim dourado, que não passe por isso, caso você queira se sujeitar a esse tipo de entrega de materiais, né, transmissões ao vivo especificamente. Mas eu gosto muito de ser muito transparente, né, os prós e contras, ainda mais que eu vivi e vivo ainda com os resíduos dessas questões. E, obviamente, eu precisava, né, ser responsável também em expor isso para você, tá bom, meu amor? Mas se isso não é algo que seja de uma forma de empecilho para as suas questões que você queira fazer, se divirta, então, faça o que tem que ser feito, né? Mas fique em alerta, se muna do máximo de conhecimento possível dentro da plataforma que você se encontra, né? O que que possa vir a ocasionar, enfim, tá bom? Então, assim como eu gostaria de ter sido avisada com antecedência desses percalços que possam vir a surgir, esses, entre aspas, imprevistos negativamente, mas reveja, tá bom? Reveja, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio alguns outros vídeos dos quais eu já abordei aqui
no YouTube especificamente, onde eu trago vídeos de formas gratuitas, onde você consegue obter mais esclarecimento de uma forma mais rapidinha, tá bom? E eu sou completamente apaixonada de expor isso, compartilhar, documentar, de certa forma, essa te dar essa questão de depender, entre aspas, de mim por alguma coisa, jamais. Eu quero sempre te dar forças e incentivo para você fazer o que tem que ser feito de acordo com seus objetivos, tá bom? Então, eu quero apenas te inspirar de alguma forma para que você potencialize a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência dos seus processos criativos, tá? Ai, ai, eu adoro muito falar com você. Hoje, nesse momento, hoje foi um dia assim bem marcante, né? Como eu te disse, eu retornei para análise, então eu tô tendo mais essa oportunidade comigo mesma de olhar com mais gentileza aos desafios da vida pessoal e, em contrapartida, também a profissional, que vai se surgindo aí como grande potência também, né? No nossos processos da vida, né? Independente da nomenclatura que você queira se intitular, criadora de conteúdo, influenciadora, né, podcaster, youtuber e etc., saiba que é um ser humano por trás, né, um coraçãozinho batendo gostoso ali. E nesse momento, eu tenho, sim, é uma honra, um grande privilégio poder falar no seu vizinho lindo e cheiroso. Sinta-se à vontade para comentar, tá bom? Dar sugestões dos próximos episódios, do que eu poderia lhe ajudar de alguma forma. E saiba que você não está sozinha nessa sua trajetória, tá bom? No que tiver ao meu alcance e for possível, eu estarei aí trazendo um pouquinho de alguns recortes das minhas vivências, tá bom, meu amor? Mas lembre-se, independente do que você for tomar como uma sugestão, uma percepção de criações aí nas lives, seja no banho, seja com brinquedos ou não brinquedos, seja conversando, seja se depilando, seja lá o que for. Lembre-se sempre de você se lembrar, né, de que você é incrível. É simplesmente isso, ser você do jeitinho que é.